coisa querida! Seguimos aqui com os direitos sociais trabalhistas individuais. A gente está falando a respeito do salário mínimo, já falamos dele, das características, um monte de súmulas vinculantes a respeito do tema. A gente vai falar ainda a respeito de outros direitos referentes ao salário. Vem comigo. Inciso 5º. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Então, aqui você tem que lembrar que na hora de definir um piso salarial de uma determinada categoria, o que eu devo levar em consideração? 2 fatores, extensão e complexidade do trabalho. Na prova vai falar assim, que leve em consideração apenas a complexidade. Não, complexidade e extensão do trabalho. E lembra daquilo que eu já te falei, que a União já delegou aos estados a competência para legislar sobre piso salarial. Então, pode uma lei estadual definir piso salarial de determinada categoria. Tá. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. O que a Constituição está me dizendo aqui? Ela está dizendo aquilo que a gente sabe, né? Uma vez definido o salário, não posso diminuir, não posso reduzir aqui o salário. Essa é a regra da irredutibilidade. Só que essa é uma regra que não é absoluta. Isso porque a própria Constituição permite que haja redução, portanto, do salário através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. O que não pode aqui, em tempos de normalidade, é a redução do salário de forma unilateral. Então, o empregador está te pagando lá X mil, e daí ele chega e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, agora nós vamos pagar menos tanto. Deixa eu ajeitar aqui tua carteira, agora você vai receber menos tanto. Isso não pode, estaria reduzindo aqui o valor do salário desse trabalhador. Isso só é possível se existir um acordo ou convenção coletiva. Isso porque nos acordos, nas convenções coletivas, existe um acordo, ou seja, existe uma bilateralidade. Eu tenho de um lado aqui os empregadores, mas eu tenho um sindicato, né, que representa aqui esses trabalhadores que vai estar defendendo ali os direitos, os interesses deles. Então, se há um acordo, aí sim seria possível a redução. Na prova vem assim, ó, irredutibilidade do salário sem qualquer exceção ou não podendo ser reduzido através de acordo ou convenção coletiva. Errado porque pode sim. O que ele não pode é ser reduzido de forma unilateral, ou seja, sem acordo ou convenção coletiva. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Aqui é interessante. Tem alguns tipos de trabalhadores que o valor que eles recebem não é um valor fixo. Ele tem uma remuneração variável, recebe lá, às vezes, percentuais, essas coisas. O que a Constituição está me dizendo é que, mesmo para esses trabalhadores que recebem aqui uma remuneração variável, eles não têm um salário fixo, eles não podem receber menos do que o valor do salário mínimo. Tá? 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, no base na remuneração integral, o salário total dele, ou se aposentado, com base no valor da aposentadoria. Vamos entender. O 13º salário é aquela coisinha querida pro final do ano. É ou não é, Teteia? Final de ano tem Natal, é Ano Novo, é férias das crianças em casa, aí elas querem um picolézinho, quer ir para um parquinho, quer ir não sei o que, e é só dinheirinho que voa. É, né? Quer comprar um presentinho, às vezes não tem dinheiro, não tem condição, pronto, vem o 13º salário para deixar o coraçãozinho um pouquinho mais quentinho, né? Ou pelo menos apagar o incêndio aí do final do ano. Então, o 13º salário é mais um salário que o trabalhador faz jus aí, geralmente pago ali 2 parcelas, né, no final do ano, para que ele possa ter condições de usufruir aí no final do ano com a sua família. Essa que é a ideia mesmo, né? No final do ano, geralmente, tá todo mundo já com a corda no pescoço, então, para ajudar aqui. Muita gente acaba usando isso aí, né, para pagar as contas do início do ano, né? Quando começa a vir todo aquele monte de imposto que a gente tem que pagar no início do ano. Mas esse que é o 13º. Então, o 13º salário é o valor de um salário integral. Na prova vem dizendo que o 13º salário é 50% do valor da remuneração integral. Não, é um salário inteiro. Ou, se a pessoa for aposentada, o valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Aqui bem importante, ó. O trabalho noturno, ele é sempre superior ao trabalho diurno. Isso porque Teté é a corujinha de plantão?
Atenção, você que é coruzinha. Ai, professor, eu só gosto de trabalhar à noite. Sei, mas deixa eu te contar. Apesar de você se sentir produtivo, às vezes à noite, tem muita gente que de fato é assim, o nosso corpo, biologicamente, ele foi feito para trabalhar durante o dia. Isso porque o pico de cortisol, olha, a tia mandando os Paranauê aqui, rapaz. O pico do cortisol é lá pelas 6, 7 horas da manhã. É o nosso corpo dando assim, ó, ei, hora de levantar. Professor, meu cortisol anda meio desregulado aí, né? Enquanto que a melatonina, que é quando a gente já deve ir se acalmando e tal, é no período da noite. Isso porque eu não sei se você lembra aí, mas nós morávamos nas cavernas, né? E o perigo noturno, você sabe, né? Era dinossauro passando, né? As coisas pré-históricas. Então, essa hora de dizer pro homem assim, ó, corre pra caverna e fica quietinho lá. Não vai sair, se arriscar aí na vida no meio da selva aí na madrugada. Fica dentro da caverna. Durante o dia você tá enxergando melhor. A gente não tem olho de onça, né? De sei lá, aqueles bichos que enxergam melhor. Aí a coruja. Então, é a hora que você fica dentro de casa. Logo, o nosso corpo ele tem um desgaste maior quando ele trabalha durante o período noturno. Logo, a gente sabe que tem pessoas que precisam trabalhar durante a noite. Por isso, essas pessoas, elas fazem jus aqui a uma indenização, como se estivesse falando assim, bom, já que você vai ter que sacrificar mais, então ganha mais por isso, que é esse adicional noturno. Então, a hora noturna, o valor que a pessoa ganha por trabalhar à noite, deve ser um valor superior à hora diurna. Ok aqui? E olha só o que diz essa súmula 213. É devido ao adicional de serviço noturno, adicional noturno aqui, ainda que sujeito empregado ao regime de revezamento. A gente sabe que algumas atividades, elas funcionam em regime de revezamento, trabalho de noite, assim vai. Mesmo para esses empregados aqui, eles fazem jus aqui, então, ao adicional noturno. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Veja só, é claro que a ideia é nunca reter salário de trabalhador, né? Reter salário é o empregador não pagar o salário, ele ficar com o salário na mão dele. Não pode fazer isso de jeito nenhum. Só que o que é crime, ou seja, o cara vai responder criminalmente, é a retenção dolosa, ou seja, aquela retenção com a intenção de não pagar o empregado mesmo, o seu trabalhador. Então, caso o empregador retenha o salário de forma dolosa, com a intenção, ele pode responder criminalmente. Veja que na prova vem assim: proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa ou culposa. Não, que é crime é apenas a modalidade dolosa, ok? Aquela que tem a intenção ali mesmo. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Aqui o salário família, ele é um benefício previdenciário, ou seja, para aquele trabalhador que contribui para a Seguridade, mas é para o trabalhador de baixa renda. Então, não é vem na prova assim, salário família paga em razão do dependente de qualquer trabalhador. Não. Salário família é em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. Por que é em razão do dependente? Isso porque o salário família ele é pago num sistema de cotas, que ele vai receber uma cota de acordo com o número de dependentes que esse trabalhador tem. Então, se ele tem mais dependentes, ele recebe mais cotas do salário família. Menos dependentes, menos cotas do salário família. Então, essa aqui é a ideia. Então, ele é pago em razão do dependente, ou seja, depender do número de dependentes que ele tem, um valor, mas só para aquele trabalhador de baixa renda. Quem vai me dizer isso? Quanto que a renda para ser baixa renda e tal? É a lei. Não nos interessa aqui no direito constitucional. Isso é treta lá do direito previdenciário daí. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo. Esses no mínimo, gente, é o que a banca chega até a dar um arrepio nela de emoção. Em 50% no normal. A hora extra, que é do serviço extraordinário, então você trabalhou tudo que você tinha trabalhado a tua jornada e está fazendo a mais, está fazendo hora extra. Você tem que receber um valor por isso, porque o certo é você estar fazendo o quê? Você está descansando com a sua família, momento de lazer, mas você não, você está lá na labuta fazendo hora extra. Tem direito a receber um valor. Esse adicional aqui da remuneração do serviço extraordinário é de no mínimo, é no máximo, é no mínimo, em 50% a mais do que a hora normal.
Duração do trabalho normal não superior, agora falando da jornada aqui, né? Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Já vou ler os dois aqui sobre jornada e já faço um esqueminha. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, veja que a Constituição, ela me traz uma jornada de trabalho, qual é o tempo, né, que a gente pode trabalhar aí, só que ela já me traz as exceções também. Então, qual que é a regra aqui? Vamos pôr. Eu tenho a jornada de trabalho, que é de regra. 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Só que isso aqui pode ser diferente. Tanto que ela fala ali assim, ó, facultada. Então, facultada. A compensação de horários. Isso aqui é o famoso banco de horas. E ainda a possibilidade de redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, qual que é a jornada? 8 horas diárias, 44 semanais. Pode ser mais? Se você trabalhar mais, você vai fazer uma compensação. Então, eu trabalhei 10 horas hoje, você está com crédito aqui. Esse crédito você vai bater eventualmente de outro dia e tal, e você vai fazendo a compensação. Isso é possível. Ou ainda a redução da jornada. Para algumas atividades, a jornada não é de 8 horas, 6 horas, a depender ali da categoria. Mas isso vai depender do quê? De acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, jornada 8 horas diárias, 44 semanais, mas eu posso reduzir aqui ou compensar através de acordo ou convenção coletiva. Tá. Veja que essa jornada, ela cai em se tratando daqueles trabalhos realizados em turnos ininterruptos de revezamento. Então, a jornada, ela cai para 6 horas diárias aqui, para aquele trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Veja que daí a própria Constituição já traz a possibilidade lá de negociação. Salvo, ou seja, dá para aumentar ou reduzir. Então, aumentar ou reduzir através também de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aliás, o STF tem várias jurisprudências sobre o tema, sobre essas atividades aí de revezamento. Então, por exemplo, a jornada lá de 12 por 36, né, geralmente aí a jornada de polícia, de bombeiro, ela não afronta a Constituição. Isso porque no final das contas, né, o trabalhador vai ter uma jornada de 36 horas no final, tá? Então, o cara trabalha 12 horas, por exemplo, num turno de revezamento, mas ele folga 36, tá? Então, daí, nesse caso, eu tenho aqui uma compensação, havendo, né, claro, previsão legal, acordo ou convenção coletiva. Ok aqui? Então, qual que é a jornada? 8 horas diárias, 44 semanais, facultada a compensação de horários ou redução de jornada, sempre negociado aqui, e a jornada já cai automaticamente para 6 horas, para aqueles trabalhos que envolvem turnos interruptos de revezamento, mas eu posso, de repente, aumentar ou reduzir essa carga através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. E lembra dessa decisão do Supremo aqui, que fala da jornada, né, de 12 por 36, inclusive era caso de bombeiro aqui, né, que permite, que isso é possível, né, isso é possível desde que previsto aqui a regra, né, da compensação. Belezinha? Beleza. Alguns direitos que envolvem agora a proteção do trabalhador.
Então, eu tenho vários direitos aqui que eu separo em grupos, né? Essa divisão é uma divisão minha meramente didática, tá? É só porque eu acho que fica mais lógico a gente agrupar os direitos por tópicos, assim, por temas, que eu acho que fica mais fácil de compreender, mas você vê como fica melhor aí. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Aqui eu tenho um grande exemplo de uma norma de eficácia limitada programática. Então, é a Constituição lá em 88 falando assim, olha, a gente sabe que o mercado de trabalho da mulher não é fácil, porque ela tem várias características que às vezes afastam ela do mercado de trabalho, como, por exemplo, uma gravidez, né? Há vários estudos que mais de 50% das mulheres que têm filhos ficam os 2 primeiros anos fora do mercado de trabalho, justamente por conta, né, da gravidez, da gestação, da situação do pós-parto, e elas encontram dificuldades para se reinserir no mercado de trabalho. Gente, isso aí só depois que eu virei mãe que eu vi que isso aí é uma grande verdade, né? Porque a gente fez isso da teoria, né, e tal, mas isso aí é uma grande verdade. A Constituição olha para isso e fala assim, a gente precisa proteger o mercado de trabalho da mulher para que essas mulheres possam continuar aí inseridas no mercado de trabalho. Só que ela não diz como isso vai ser feito. Ela joga essa responsabilidade para a legislação infraconstitucional. Ela fala que devem ser dados incentivos específicos, ou seja, incentivos para as empresas manter o trabalho da mulher mesmo, que ela tenha filhos, mesmo nos primeiros anos da vida dessa criança e tudo mais. Mas isso quem vai dizer como é a própria lei, tá? Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Nós sabemos que a gente vai passar, pasme, mais da metade da nossa vida trabalhando, tá? No nosso ambiente de trabalho. Logo, um ambiente de trabalho salubre, ou seja, saudável, que se preocupe, então, com a saúde do trabalhador, com a sua segurança, é o mínimo que a gente pode né, exigir aqui. A depender da atividade, os riscos eles são intrínsecos à própria atividade do trabalhador. Por isso aqui, equipamentos de proteção individual, tá? Por exemplo, trabalhadores que ficam horas sentados, você ter lá uma estrutura de uma cadeira que seja confortável, para que a pessoa não possa, né, ter uma doença aí, um problema em decorrência do seu trabalho. Então, tudo isso deve ser pensado para que o trabalhador possa, né, se manter ali saudável, em umas condições de segurança. Então, é isso que a Constituição está dizendo, redução dos riscos inerentes ao trabalho. Então, o trabalho, naturalmente, ele gera riscos aqui para o trabalhador, que devem ser minimizados. É isso que a Constituição determina. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Então, aquela velha regra de assim, tá sofrendo mais, tá penando mais, ou seja, você está se arriscando mais, você ganha mais. Então, tá trabalhando à noite, teu corpo está desgastando mais, adicional noturno. Tá trabalhando em uma atividade penosa, insalubre, um ambiente insalubre, uma atividade perigosa, tá aqui um adicional para você também. Então, é isso que a Constituição determina. Adicional numa remuneração vai ganhar valor a mais se trabalha nessas atividades. Proteção em face da automação na forma da lei. Ai, meu Deus, o que é isso aqui? A automação é esse processo de substituição da mão de obra humana pela máquina. Isso é um problema, né? Problema para os trabalhadores, para quem tem família para sustentar. De repente, lá você tem demissões em massa de uma determinada empresa, porque tem um robô agora que faz aquilo, né? Então, antes eu tinha lá 5, 6 funcionários para fazer uma atividade, agora eu tenho um robô que faz aquela atividade, e daí eu acabo tendo a demissão de vários trabalhadores e tudo mais. Isso é um problema para as famílias, para o trabalhador, mas também para a própria sociedade. Cabe ao Estado, então, tentar acalmar isso, proteger o trabalhador em face desse processo aqui de automação. A Constituição não entra em detalhes, ela fala que quem vai fazer isso é a lei. Isso aqui, quando cai, geralmente cai bem literal, e a banca vai dizer assim, ó, proteção em face da automação na forma da lei complementar. Não, aqui eu estou falando de lei ordinária. Lembra que lei complementar só é exigido para dispor a respeito da despedida imotivada, aquela indenização compensatória. Só lá eu tenho lei complementar.
No resto aqui é tudo lei ordinária. Então, proteção do mercado de trabalho da mulher, nos termos da lei, estou falando de lei ordinária. Aqui, proteção em face da automação na forma da lei, eu estou falando de lei ordinária. Então, onde que eu tenho lei complementar? Só lá na despedida imotivada. Arbitrária ou sem justa causa, que vai falar sobre a indenização compensatória. Todo o resto, estou falando o quê? De lei ordinária, tá? E a banca vai colocar na forma da lei complementar. Errado. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Aqui a gente tem que entender, para não confundir as coisas, olha só. No caso de acidente de trabalho, a Constituição ela me traz dois direitos aqui nesse inciso, ó. Então, no caso de acidente de trabalho, ela vai me falar no direito a um seguro, e ela vai falar de uma indenização. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Veja que o seguro, no caso de acidente de trabalho, ele é sempre devido. Então, teve um acidente de trabalho, o trabalhador vai receber o quê? Um seguro, valor para ele. Agora, ele vai ter direito a uma indenização apenas se o empregador, o chefe dele lá, agiu com dolo ou culpa. Então, a indenização, ela só vai ser paga se houver dolo ou culpa, ok? Agora, o seguro, o pagamento do seguro não depende de dolo ou culpa, ok? Então, o trabalhador se acidentou. Não importa se o empregador deu ou não deu equipamento, se ele agiu de forma dolosa ou culposa ou não fez nada errado, ele vai ter direito ao seguro. Agora, a indenização, ou seja, vai pagar outra coisa aqui para esse trabalhador, só se ele tiver agido, o empregador, de forma dolosa ou culposa. Mas imaginar que o empregado sofre um acidente lá porque o empregador não deu um determinado equipamento para ele. Então, ele tinha que ter lá um equipamento, sei lá, aquelas pessoas, né, que têm atividades em alturas, essas coisas, eu morro de medo de ver esse cara pendurado lá e tal, né? Só que não deu um equipamento adequado, não garantiu a segurança e ocorreu um acidente. Nesse caso, além do seguro, vai pagar uma indenização se agiu de forma culposa ou dolosa. O seguro não depende dessa análise. Ok aqui? Tanto o seguro quanto a indenização, elas devem ser pagas por quem? Pelo empregador. Pagas pelo empregador. Sabe como é que isso aqui vem em prova? Quando vem a literalidade, ou vem dizendo assim, ó, que o trabalhador faz jus a um seguro contra acidente de trabalho, caso o empregador incorrer em dolo ou culpa. Errado. O seguro ele é devido independentemente de dolo ou culpa. O que depende de dolo ou culpa é o pagamento da indenização. Ok? Tá. Então, aqui foi. Proibições. Proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, cor, idade ou estado civil. Como assim? A ideia é não fazer distinção na hora de contratação de forma arbitrária. Por exemplo, eu só contrato na minha empresa se for homem. Por quê? Não, só for contrato se for homem. Ou seja, não tem nenhuma característica naquele trabalho que faça com que necessariamente tenha que ser um homem ali trabalhando. Não, contrato só porque eu sou desse jeito, né? E eu não quero contratar mulheres. Isso não pode. Ou ainda fazer diferença contra a idade, em relação à idade do trabalhador. Claro que existem algumas idades em que a pessoa nem vai poder exercer aquela atividade. Por exemplo, a gente vai ver que o menor de 18 anos não pode trabalhar em período noturno. Então, nem que ele queira, o empregador vai falar, você não pode trabalhar para mim. Mas ele não está fazendo uma diferença em relação à idade, ele não está contratando porque ele não pode contratar, porque a própria Constituição proíbe também. Então, eu não posso fazer diferença de tratamento, por exemplo, na hora de contratar, ou pagar salário para a pessoa ser mais velha ou mais nova, né? Então, se você é mais novo, então, você é mais novo, aí vai ganhar menos e faz a mesma coisa, entendeu? Não pode. Ou ainda,
contratar a depender do estado civil. Se é casada, a gente não contrata. Se é solteira, a gente contrata. Ei, que é isso, hein? Você acha que não existe? Teteia, existe. Eu vou contar uma história fictícia, né? Só para você memorizar. Tem um lugar fictício, né? Não existe, não vou contar. Não, existe sim, existia, parece que agora não tem mais. Que era um determinado cartório que ele só contratava coisa querida. Só lindinha, solteira. Não vou dizer qual que é. Mas ele só contratava as Miss e solteira. Você chegava no cartório, você tinha até que dar uma ajeitada, assim, porque você chegava lá, era assim, você achava o quê? Desfile, né? Victoria's Secret, isso aqui, as Angels, né? Tava ali atendendo no cartório. Só as teteias no balcão, só as teteias. As casadas, com filho, não sei o quê, tava tudo lá para trás. As beleza, tudo na frente. Aí, quando uma era mandada embora, você pensava assim, agora não vai ter como arrumar uma mais bonita. Não tem como, mas achava. Você fala assim, meu Deus do céu, que desgraça. Achar uma mais bonita. Um negócio louco. E diz as más línguas, não sei se é verdade, estou aqui só fazendo uma fofoquinha para você decorar aqui, né? Essa regrinha que tinha que ser solteira. Além de ser teté, tinha que ser solteira, tinha que estar lá no balcão, então total. As meninas sempre muito bem, sempre entenderam muito bem, tudo, não estou dizendo isso, mas tinha que ser teté, tinha que ser princesinha e solteira. Casada, não pegava emprego. Pode fazer isso? Não pode. Pode, pelo amor de Deus. Coitada das casadas, né? Tem que trabalhar também, ué, senão Deus me livre, né? Não preciso nem dizer aqui que o sexo masculino e feminino também se refere aqui ao gênero, não só gênero masculino e feminino, mas também quanto à orientação sexual, né? Então aqui também não pode fazer essa diferença, ok? Então não esquece aqui, né? Proibição de diferença de salário, pode ganhar mais ou menos, de exercício de função e ainda de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Não esquece dessa súmula que você já conhece, mas que é importante a gente repetir aqui, ó. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima, ou seja, só é possível, em face desse artigo da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, veja que a Constituição fala assim, ó, não pode fazer diferença quanto à idade. Mas a gente sabe que para determinados cargos públicos, a Constituição estabelece idade mínima, às vezes idade máxima. Nesse caso, entendeu o STF que isso é possível, mas desde que isso se justifique em decorrência das atribuições do cargo. Então, por exemplo, não faria o menor sentido se estabelecer um limite de idade, por exemplo, de, sei lá, 25 anos, né, para poder fazer concurso para cargo de técnico do INSS. Isso não tem a menor justificativa. Mas, eventualmente, é constitucional, e o STF também já reconheceu isso, se eu defino um limite máximo de idade para cargos, por exemplo, na Polícia Militar. Isso porque a atividade de policial militar exige um vigor físico, todo um preparo físico e tal, e que a gente sabe, né, que se o cara ingressar muito mais tarde, ele vai ter muito menos disposição por mais tempo naquela atividade. Por isso, para aquela atividade, preciso contratar os novinhos mesmo, entendeu? E não os mais velhos. A gente sabe, Teté, não adianta falar. Passa dos 30, os hormônios, ó. Ai, professora, eu estou ótima. Parabéns. Mas é igual dos 20? É igual nos 20? Não. Ai, professora, eu estou melhor que nos 20. Porque às vezes com 20 você não tinha o dinheiro que você tem hoje para fazer os negócios. Mas assim, fisiologicamente, biologicamente, o nosso vigor físico mais jovem é diferente, né? Depois dos 30, 35 anos, né? Cada vez mais, né, o ser humano tem se mantido mais jovem, né, mais ativo. Só se lembrar da música, né, do Sérgio Reis. Panela velha que faz comida boa. E ele tá falando de uma mulher que tem mais de 30 anos. Então, pro Sérgio Reis, na época que ele fez lá a música, mais de 30 é velho. Você tá entendendo? Então, infelizmente, nós sabemos que a sociedade é cruel nesse ponto. Então, limites de idade mínimos e máximos só são possíveis como critério de acesso a determinados cargos públicos se
as atribuições do cargo justificarem essa diferença. E lembra também que tem que ter previsão em lei, tá? Então, essa aqui seria uma exceção, tá? Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Aqui é a ideia assim: eu não posso fazer discriminações abusivas, mas eventualmente determinadas profissões não vão poder ser realizadas por determinadas pessoas com algumas deficiências. Vamos pensar isso no serviço público, que fica bem fácil da gente visualizar. Na atividade policial, né, vamos pegar aqui a atividade da polícia militar. Se a pessoa for um cadeirante, ele não vai ter condições de realizar esse concurso. Por quê? Porque a sua deficiência, ela o incapacita para o exercício pleno daquela atividade. Você entendeu? Então, o que a Constituição está dizendo aqui é que não pode discriminação tanto no valor do salário, ou seja, quanto a pessoa recebe, quanto no critério de admissão do trabalhador portador de deficiência, mas sempre lembrando que a depender da deficiência da limitação, há impossibilidade aqui de contratação. O que não pode, por exemplo, eu tenho lá 2 secretárias numa empresa. Uma que tem uma determinada deficiência, a outra que não tem a deficiência. As duas realizam a mesma atividade, mas eu pago menos para aquela trabalhadora que tem uma determinada deficiência. Isso é inconstitucional. Você está entendendo aqui? Muito bem. Então, sempre dentro da busca, né, daquela questão da igualdade formal e da igualdade material. Proibição de distinções entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Aqui é a ideia de que todos são trabalho, né? Então, tanto trabalho manual, quanto trabalho técnico ou trabalho intelectual, eles têm o seu respectivo valor, o seu valor. E ainda entre os profissionais. Então, eu não posso criar esse tipo de distinção, né? Eu sempre falo que isso aqui eu lembro da minha mãe na hora, né? Eu lembro da minha mãe na hora que eu vejo esse direito. A minha mãe hoje acho que não mais, mas tinha uma época, vou contar essa história porque ela é engraçada, né? Eu tinha uma época que eu estava com 4 trabalhos, eu tinha 2 escritórios e eu estava dando aula em 2 lugares. Cara, eu trabalhava demais, assim, sabe? Era uma loucura. E daí, chegava o final de semana, eu queria ir para casa dos meus pais, que eles moravam na fazenda, eles moram na fazenda, né? E eu queria ir para casa dos meus pais e só descansar, entendeu? Eu queria ver lá, deitado na rede, ouvir os passarinhos cantando. Às vezes não queria nem que o passarinho cantasse muito, para não me atrapalhar, que eu só queria dar aquela descansadinha, aquela dormidinha. Aí eu chegava lá no final de semana e minha mãe falava assim: nossa, mas por que você tá cansada desse jeito? Eu falei: mãe, porque eu trabalhei muito. Mas trabalhou como? Sentada no ar-condicionado. Aí ela falava assim: cansado? Cansado tá lá o peão. Ela mostrava lá o cara que tava lá carpindo, roçando e tal. Eu falava assim: mas cansa também, né? Mas pra minha mãe, não. Pra minha mãe, não. Pra minha mãe, o que cansa é o quê? É o carpir, é o roçar, é o braçal. Ela falava: nada. Cansado de quê? Tão jovem, né? Aí eu tenho que falar assim: minha mãe, a Constituição proíbe distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual. É trabalho também, cansa também. Cara, cansa a cabeça. Às vezes é o pior cansaço, né? Porque você deita na cama, parece que você não descansa. Ainda tá tudo, a cabeça pensando: mas minha mãe, era difícil. Aí eu tenho que relembrar ela que é proibida a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual. Não esquece isso, ou entre os profissionais. E para finalizar aqui as proibições, é a proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Ai, meu Deus do céu, é 18, é 16, é 14. Ai, senhor, não esquece, é assim que funciona, ó. A Constituição, então, ela vai me falar em 3 idades para trabalhar. Ela vai falar de 14, ela vai falar em 16, ela vai falar em 18. Quando que dá para começar a trabalhar no Brasil? Dá para começar a trabalhar no Brasil a partir dos 14. Na prova vai dizer que a partir dos 16. Não é. Começa a trabalhar a partir dos 14 anos. Dos 14 aos 16, você vai poder trabalhar, mas apenas na condição de aprendiz. Ou seja,
não é qualquer trabalho. É trabalho, porque aprendiz é trabalho, não é isso? Claro que é trabalho. Mas vai trabalhar, então, na condição de aprendiz. A partir dos 16, você vai poder exercer qualquer trabalho. Você vai poder trabalhar não apenas na condição de aprendiz. Só que você, até os 18, não vai poder realizar nenhum trabalho que seja durante o período noturno, que seja uma atividade perigosa ou insalubre. Então, os menores de 18 anos não podem trabalhar em período noturno, em atividade perigoso aqui, ou insalubre. Então, na prova, vai falar o seguinte, que a idade para o trabalho no Brasil é a partir dos 16 anos. Erradinho! A idade para trabalhar no Brasil é a partir dos 14 anos. Ok aqui? Muito bem. Eu só vou comentar aqui também uma decisão bastante recente do Supremo Tribunal Federal, que vai falar de uma situação de uma trabalhadora rural menor de 16 anos. Então, ela trabalhava no rural, né? Na zona rural, só que ela é menor de 16 anos e não era aprendiz, não era situação de aprendiz. E ela estava trabalhando, então, de forma irregular. E ela pediu aqui a concessão do salário maternidade. Engravidou e queria aqui o direito ao salário maternidade. E esse salário maternidade foi negado a ela, alegando que ela não tinha nem idade para trabalhar aqui na atividade, porque ela era menor de 16 anos, e ela estaria trabalhando, então, na zona rural. Então, olha a situação. Mulher trabalhadora rural, menor de 16 anos. Ela poderia estar trabalhando nessa atividade? Não, por quê? Porque ela teria que estar trabalhando apenas como aprendiz, e não era a situação de aprendiz. E daí ela entrou com um pedido de salário família, certo? Trabalhador aqui, salário família não, salário maternidade. E daí isso foi negado a ela, dizendo, ó, você nem tem idade para trabalhar aqui, então eu te nego esse direito. E o que o STF falou? Ele falou assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os direitos trabalhistas estão aqui para proteger o trabalhador. Se ela está trabalhando de forma irregular aqui, isso é uma outra história. Agora, se ela é trabalhadora, isso é reconhecido, ela faz jus aos direitos trabalhistas, ainda que o seu trabalho seja irregular. Mas aí quem deve sofrer penalidades é o empregador e tudo mais. Você entendeu? Então, aqui o Supremo Tribunal Federal entendeu que é possível a concessão de salário maternidade para a trabalhadora menor de 16 anos. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, concessão, salário, maternidade, para a trabalhadora menor de 16 anos. Isso porque eu não posso, né, interpretar aqui uma norma da Constituição, mesmo proibitiva, para prejudicar ou privar direitos do trabalhador. Você entendeu? Então, mesmo o trabalhador, se ele estiver trabalhando irregular, mas for reconhecida ali a situação, né, dele, aí ele vai fazer jus aos direitos trabalhistas e previdenciários, como é o caso aqui do salário maternidade, mesmo que estivesse trabalhando de forma irregular, ou seja, uma idade aqui que não poderia estar realizando esse trabalho, tá? Bem aprofundadinha aqui essa jurisprudência. Belezinha?